Ao deixar o STF, Lewandowski foi contratado como consultor pela JIF dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Isso é um impeditivo na sua avaliação, ou Josias, causa algum constrangimento, ao menos, essa relação com os irmãos Batista? A meu juízo, causa, sim, Diego, não só o relacionamento com os irmãos Batista, mas também o relacionamento do Lewandowski com o próprio PT, com o próprio Lula. Ele foi, de todos os ministros indicados durante a era petista, o que se identificou mais com o partido, o que julgou mais de acordo com os interesses do partido e do Lula. Recentemente, ainda pouco antes de se aposentar, ele deu lá uma decisão que interrompeu a vigência de artigos da Lei das Estatais, permitindo, de forma monocrática, sem consultar, sem submeter a decisão aos demais ministros do Supremo, ele revogou artigos da Lei das Estatais, permitindo que o Lula acomodasse nas empresas estatais apaniguados políticos. Então, abriu uma porteira que tinha sido fechada na época do Petrolão, por conta dos prejuízos que foram impostos à Petrobras. Tudo isso dá uma aparência de retribuição à nomeação do Lewandowski, o que não é bom. O ideal seria que o presidente escolhesse uma pessoa pela sua capacidade técnica. No primeiro ano de gestão, primeiro ano de governo, o governo esteve voltado, a gestão Lula teve voltado para a resolução de emergências. Isso foi muito evidente na área da justiça. O Flávio Dino ficou o tempo inteiro apagando incêndios e resolvendo pendências, encrencas criadas pelo Bolsonaro. Já nos primeiros dias do governo, com o episódio do 8 de janeiro, o Ministério da Justiça foi muito exigido com aquela tentativa de golpe. O Flávio Dino e as digitais do Flávio Dino estão presentes na resposta que o governo deu ao 8 de janeiro. Depois veio a crise dos indígenas de Yanomami. O governo teve que colocar a Polícia Federal para retirar garimpeiros de áreas indígenas, sobretudo da área Yanomami. Estava morrendo índio de inanição. E hoje já está voltando o problema, inclusive. Há uma reincidência do mesmo problema, o governo está tendo que lidar com diferenças internas. Depois houve ataques a escolas, ataques que levaram também o governo a colocar a Polícia Federal nessa matéria. O Flávio Dino teve que intervir junto às Big Techs para limitar a difusão de notícias ou de sites e páginas que estimulavam ataques em escolas. Então, teve uma série de episódios que forçaram o governo a agir emergencialmente. O mesmo se deu em relação à distribuição indiscriminada de armas. O Flávio Dino teve que agir nos primeiros dias de governo, e agiu de forma bastante efetiva para recolher armas, para restabelecer a ordem no sistema de controle da emissão de porte de armas. Foram eliminadas, foram revogados decretos do Bolsonaro. Então, houve uma necessidade de agir emergencialmente. A emergência se apresentou também quando houve erupções de violência no Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia. Também aí o Ministério teve que agir e o Flávio Dino insinuou que colocaria em pé um projeto que está aí há 20 anos em discussão, foi implementado, começou a ser discutido ainda na gestão do Lula, primeira gestão do Lula, depois foi aprovado no Congresso sob Dilma Rousseff, que foi a criação do SUSP, que é uma espécie de SUS da segurança pública, Sistema Único de Segurança Pública. Embora discutido há mais de 2 décadas, aprovado ainda na gestão da Dilma Rousseff, não tinha sido implementado. E o Flávio Dino insinuou que colocaria em pé esse sistema que estabelece uma ação conjunta do governo federal com estados e municípios na área da segurança pública. O Lewandowski vai fazer essa mesma coisa? Vai implementar isto? Qual é a ideia do Lewandowski para a segurança pública? Ninguém sabe. Então, o governo sai da emergência do primeiro ano,
para um segundo ano que se pretendia ou que se imaginava que seria um ano de consolidação de uma proposta qualquer para a segurança pública, e ninguém sabe o que fará o Lewandowski. Então, o ambiente não é promissor. É evidente que pode o Lewandowski se revelar, Diego, uma grande surpresa nessa área do Ministério da Justiça, sobretudo na segurança pública. Mas não é isso que se pronuncia. Ô Sakamoto, as escolhas do presidente Lula têm sido muito baseadas no relacionamento pessoal, né? Na confiança do presidente. O Lula, né? Ela talvez tenha sido uma marca. O Lula sempre trouxe para si, para perto de si, pessoas da sua confiança, né? Mas isso era até mais natural junto da chamada cozinha do Palácio do Planalto, né? Os ministros que estão em volta dele no Palácio do Planalto, a Secretaria de Comunicação Social, a Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência, o pessoal da articulação institucional, né? Tá com Padilha. Então, isso era comum, né, que o presidente trouxesse a pessoa da sua confiança, né, e eventualmente também colocar em um ou do outro ministério. Agora, ao que tudo indica, né, no Lula 3, na gestão Lula 3, é claro que o Lula tenta contemplar na esplanada dos ministérios os partidos que fizeram parte da sua campanha, os partidos que fazem parte da sua base, o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Mas ele tem uma preocupação em ministérios que ele considera mais sensíveis, né? A justiça, nesse caso, né? Até depois do 8 de janeiro, principalmente, de colocar pessoas da sua enorme confiança, né? O 8 de janeiro, o Lula e todo o seu entorno, acho que o Brasil, de uma maneira geral, ficou horrorizado, né, com o que aconteceu com o 8 de janeiro. Então, o Lula quer colocar alguém na pasta de justiça, né, alguém que ele confie plenamente, né, que conte para ele as coisas, né, que não doure a pílula, que jogue a real, com a qual ele possa ter uma interlocução, que não tenha um interesse apenas político partidário. Então, o que acontece é que ele quer colocar alguém que ele possa, na verdade, confiar exatamente num ponto sensível, né? É o Ministério que está controlando a Polícia Federal, que está controlando a Polícia Rodoviária Federal, lembrando a todos e todas que no ano passado a Polícia Rodoviária Federal foi tratada como guarda pretoriana pelo bolsonarismo, que a utilizou, né, através tanto do ministro da Justiça, Anderson Torres, quanto do delegado geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi usado para tentar impedir votação de eleitores em áreas em que o Lula tinha ido bem no primeiro turno, no Nordeste. E aí colocou-se bloqueios, né? Muito mais bloqueios no Nordeste do que no Sudeste no dia da eleição para verificar voto, causando filas e evitando que pessoas chegassem ao seu destino, né? Dificultando isso. Depois, a Polícia Rodoviária Federal foi leniente, né, com os bloqueios de caráter golpista nas estradas de todo o país, logo que ocorreram logo após a vitória de Lula, né, no final de outubro. E, ao mesmo tempo que a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal tira indígenas que estão protestando em rodovias em alguns minutos, ou algumas horas, o que não aconteceu com os golpistas, né? Gerando até desabastecimento no país. Então, o que acontece? O Lula tem receio, ele quer alguém que ele possa confiar em cima disso, em cima desse aparato policial federal, né? Mas também em cima de temas importantes. O Ministério da Justiça trata com questão trata também questões como desinformação, fake news, a Secretaria de Direitos Digitais, né? Entre outros temas, né? Então, colocou alguém na sua confiança. A questão e eu acho que ele em parte, tem razão de procurar alguém de dar confiança dele por conta disso. Agora, a questão é se o ministro Lewandowski, que é inquestionável para a questão de justiça, na minha avaliação, eu acho que ele é uma pessoa boa para essa questão da pasta da justiça. A questão é se ele está preparado, se ele é a melhor pessoa para essa questão da segurança pública, porque na hora H, assim, o pessoal vai ter que bater de frente, não basta só fazer a política, ele tem um trânsito bom com os setores da oposição, ele tem um trânsito bom óbvio, com os setores do governo, né? Mas com o judiciário de uma maneira geral. Agora, com o Ministério Público, só que não basta só, né? Isso tem a parte de segurança pública que vai ter que ter uma hora que é falar mais alto mesmo, né? Então, tem que ver se o ministro Lewandowski vai conseguir suprir isso, que é de confiança do Lula, e que o Lula está procurando alguém de confiança, sabe-se. A questão é se ele vai entregar aquilo que o Lula precisa, não apenas que o Lula quer, mas que o Lula precisa e que o Brasil precisa também.